Olá pessoal, tudo bem? Quanto tempo, hein? Demorei pra caramba para gravar os próximos vídeos, mas é porque a vida comercial tá me deixando bem atarefado. Mas não vou deixar vocês na mão não. O tema de hoje, gente, é um tema, assim, eu decidi fazer essa volta porque é um tema bem polêmico. É onde acontecem os maiores problemas, talvez, em negociações de consórcio. É o lance fixo embutido. Você já deve ter ouvido falar sobre isso em algum momento. As pessoas perguntam muito, e eu usei perguntas feitas no canal para poder esclarecer isso para vocês. Por exemplo, Monteiro, o lance embutido funciona? Funciona. Tanto para mim usar juntando parte do meu recurso junto com o lance embutido para dar uma musculatura ao meu lance e eu conseguir contemplar mais rápido. Ah, Monteiro, mas essa estratégia não funciona não. Porque eu vou fazer uma carta de 200 para tirar 150 e vou pagar a taxa de administração em cima de 200. Ok, vai dar uma pequena diferença mesmo, mas nada comparado ao custo-benefício de você conseguir contemplar. É melhor o financiamento do que essa diferençazinha na taxa? O lance fixo de 25%, de 20%, de 30%, dependendo da administradora, ele é um percentual que você pode ofertar e concorrer com uma quantidade menor de pessoas. E em algumas administradoras eu posso descontar esse lance da minha própria carta de crédito. Exemplo, fiz uma carta de 100, ofertei um lance fixo de 25, eu posso descontar esse lance fixo de 25 da minha própria carta e receber um crédito de 75 mil. Muita gente pergunta, Monteiro, mas eu vou pagar em cima de 100? Não, você vai pagar em cima de 75. Porque 25% já foi deduzido do seu saldo devedor. Se você não usou esse recurso, você também não vai pagar por ele, nada mais justo. Eu posso usar, por exemplo, 25% da minha própria carta de crédito como lance. Isso vai fazer com que eu contemple mais rápido? Talvez sim, talvez não. Você vai concorrer com menos gente do que no sorteio, mas obviamente vai ter uma concorrência sim. Em algumas administradoras você consegue ver quantas pessoas estão ofertando esse lance fixo. E o grande problema do mercado, se você já passou por isso, depois deixa aí nos comentários, é exatamente a promessa de contemplação só com o lance da própria carta. Seria um cenário extraordinário, acontece, mas não acontece para todo mundo nem a todo tempo. Qual é a maior fraude hoje do mercado? Qual é a maior promessa do mercado? Qual é a maior reclamação junto ao Banco Central? Promessa de contemplação até o terceiro mês só com o lance da carta. Gente, bom senso. Se eu soubesse que uma carta dessa ia contemplar até o terceiro mês só com o lance da carta, todos nós ficaríamos milionários. A gente ia fazer vários consórcios, esperava 3 meses, contemplava, vendia essas cartas ganhando uma alta rentabilidade, mas uma hora ia colapsar porque todo mundo ia fazer isso. Então assim, não existe almoço de graça, não existe isso. Pode acontecer? Pode. Você vai estar concorrendo com muita gente? Sim. Existem grupos com 500, com 1.000, com 5.000, até com 10.000 pessoas. Então assim, se você pega hoje um grupo que tem 5.000 participantes e tem 2.000 pessoas ofertando, e esse grupo só entrega um por lance fixo, que a grande maioria dos consórcios das administradoras é assim, qual é a chance matemática que eu tenho disso dar certo? Então assim, está se vendendo muito no mercado a promessa de que rapidamente você contempla com o lance fixo. Gente, atenção! Se fosse assim, todo mundo tinha uma casa, não tinha ninguém morando de aluguel. Atenção, existe a possibilidade, mas às vezes a chance é minúscula de isso dar certo. Monteiro, todos os consórcios têm lance fixo. A grande maioria. Alguns de 20%, alguns de 30%, alguns de 25%, até de 50%. E existem administradoras que têm lances fixos, onde você paga parte desse lance fixo. Por exemplo, lance fixo de 45%. O cara paga 20% do bolso, desconta 45% da carta. Lance fixo de
40%, onde você tem que pagar 15% do bolso e pode descontar 25% da carta. Então você tem que entender qual é a regra do jogo, qual é a estratégia, para que você faça o melhor negócio. Simples assim. Não tem mágica. Não tem mágica. Vou dizer 2 vezes isso. Por quê? Porque a promessa do mercado é que você vai contemplar rapidamente, só com o lance da carta. Sempre que lhe disserem isso, sai de perto. Esse vendedor não está querendo te ajudar, não. Eu até tiro uma brincadeira aqui, que uma vez um cidadão veio me oferecer um bilhete da Loteria Federal, e ele disse: meu patrão, só tem a sua, a cartela premiada. E é amanhã de manhã o sorteio. Eu disse: você vai me vender a premiada? Eu não acredito não que você vai fazer isso. Ou seja, se o cara sabe que está premiado, ele vai vender para quê? Né? Do mesmo jeito é o mau caráter do consórcio. Rapidamente você vai contemplar, você vai tirar. Eu já me deparei com situações aqui no canal que vocês não acreditam. Cliente em potencial para fazer 10 milhões, 20 milhões de consórcio. Os caras vendem diversas cotas em grupos novos, onde o cara não tem a menor possibilidade de contemplar, dizendo que aquilo é uma operação estruturada. De repente não sabe nem o que é uma operação estruturada. Eu sei o que é. E acabam que dificultando a vida do cliente. Mas olha só, o passo para trás que eles estão dando. O cliente não vai contemplar. Cliente que não contempla não indica, isso é muito importante, e até indica, mas enfim. E aí, o cara não tem êxito, o cara não vai falar bem do sistema de consórcio, ou seja, olha o relacionamento que tem ao redor de um cara desse, de potencial de 5, 10, 20 milhões, as pessoas conhecidas por esse cara também são desse gabarito. Então esse cara, ele não perde só o cliente, ele perde todo o relacionamento. E eles continuam a fazer isso dia após dia. A criação do meu canal é para inibir esse tipo de coisa. Há 25 anos que eu convivo com isso, eu já perdi venda. O negócio feito, o cara foi lá, enfeitou o pavão, o cliente achou aquilo admirável. E depois de 6 meses o cliente Monteiro: cara, por que eu não acreditei no que tu estava me dizendo? Eu disse: é simples, é porque era mais fácil. Todo mundo quer uma facilidade exagerada, todo mundo quer levar vantagem em cima dos outros, e ele acaba achando quem dê. Em síntese é isso. Então assim, eles não param. Você faz, em 3 meses você vai ser contemplado, aqui no máximo em 6 meses você vai ser contemplado. É um grupo só de empresários. Qual é a vantagem disso? Ele quer dizer, ele quer passar a impressão de que um grupo só para empresários, o empresário vai só pagar numa oferta lance, não faz nada, então é muito mais fácil tirar. Tudo conversa fiada. Quer dizer que você vai fazer um consórcio, você é médico, vem para cá, empresário, vai para ali, motorista... Não é assim, todas as pessoas estão nos mesmos grupos o tempo todo tipo de profissão. Não existem grupos específicos para determinados setores da sociedade, digamos assim, tá? Atenção nisso. Monteiro, essa foi uma das melhores perguntas. Qual é a verdadeira chance de eu contemplar com o lance fixo? Legal. Se você fizer o consórcio consultivamente, com uma pessoa que você vai entender quantos participantes tem no grupo, qual é a real possibilidade de contemplação, não há como criar uma previsibilidade. Olha, aqui no mês 9 do ano tal, não dá para fazer isso. Mas você consegue criar uma previsibilidade de alguns anos, dependendo do grupo, ou seja, num prazo até tal, não obrigatoriamente daqui 3 anos, mas em 3 anos, em 4 anos, em 5 anos, dependendo do número de cotas, dependendo do número de participantes que tiver no grupo, é uma série de fatores, uma cesta básica de informação que te leva a criar uma previsibilidade. Não existe mágica. Eu vou tirar nos 3 primeiros meses com toda certeza, porque os meus clientes tiram. Isso tudo é conversa fiada. Porque se fosse assim, eu fazia todas as contas para mim. Ele não tem como manipular resultado, não tem o fulano de tal do setor de contemplações que dá um jeitinho, isso tudo é conversa fiada. Agora, eu consigo fazer consultivamente, eu consigo enxergar quantas pessoas estão ofertando esse lance fixo e quantas estão contemplando. Isso já me dá um norte, isso já me favorece em alguma coisa. E não são todas as pessoas que estão no grupo que estão ofertando lance fixo. Outras pessoas têm outros desejos. Lance livre,
está só esperando o sorteio, está pagando só com uma poupança, não quer ofertar lance agora, e mais uma infinidade de coisas que impossibilitam você de ofertar o lance fixo, enfim. Não é todo mundo que está em dia vai concorrer no sorteio, mas não obrigatoriamente todo mundo que está no grupo vai ofertar lance fixo. Existem grupos com 20, 30, 10, 5% das pessoas ofertando lance fixo. Procure um profissional e você vai conseguir entender quais são suas reais possibilidades de contemplação num grupo desse. Eu estou lançando uma mentoria no próximo mês, agora ela está para sair do forno, e lá eu ensino como você ter uma alta rentabilidade na venda de cartas contempladas, como você criar uma aposentadoria baseada, né, no sistema de consórcio, como você ganhar dinheiro com o consórcio. É isso. Logo, logo está saindo, vocês vão ficar sabendo. Agora é algo nunca visto. Eu vou dar as dicas do que eu faço e do que eu ensino a fazer. Enfim, existe uma estratégia para eu contemplar no lance fixo? Existe. Se eu tiver um número maior de cotas, eu tenho um radar maior. Se eu estiver no mesmo grupo, isso tudo me favorece. Se eu tiver escolher o grupo que tem menos pessoas ofertando o lance fixo, com o maior número de entregas, isso vai me favorecer. Então, assim, é uma cesta básica de coisas, é um jogo de xadrez. Volto a dizer, procure os meus especialistas e você vai saber exatamente como funciona, qual é a estratégia para isso dar certo, sem mágica, sem promessas, de forma consultiva. Monteiro, existem uns grupos mais fáceis do que outros para contemplar? Faz sentido com a pergunta que eu respondi anteriormente. Existem grupos com 20 mil pessoas que têm um lance fixo, 10 mil pessoas com um lance fixo, e tem grupos com 500 pessoas que entregam 2 lances fixos. Então, assim, tem que estudar, tem que entender qual é o consórcio que está entrando. Tem consórcios com pouquíssima gente que também não tem lance fixo, e tem consórcio com pouquíssima gente que tem lance fixo. Então, minha chance aumenta quando eu concorro com menos gente. Mas isso não significa que em 2, 3 meses, obrigatoriamente, eu vou estar contemplado. Monteiro, quer dizer que ninguém nunca contemplou no lance fixo? É óbvio. Claro, nos primeiros meses, principalmente, sempre sai alguém. Não obrigatoriamente vai ser você. Todos têm os mesmos direitos e obrigações, portanto, as mesmas chances. Existe um mecanismo no mercado chamado lance fidelidade. Esse é bem interessante. Depois que eu pago 6 parcelas rigorosamente em dias, eu passo a concorrer com um punhado menor dos que pagaram 6 parcelas em dias. E logo, logo isso está sendo inovado. O sistema de consórcio, ele está sempre em mutação, procurando situações novas, mais inteligentes, para facilitar a vida do cliente, etc. e tal. E logo, logo vocês vão ter notícias extraordinárias sobre isso. Mas, enfim, eu acabo afunilando o número de participantes que eu tenho. Eu mesmo contemplei uma carta, vou provar isso lá na mentoria. Eu vou pegar todas as contemplações num curto espaço de tempo que eu tive em 2024 e 2025, não sei nem se são todas, mas a grande maioria, e eu vou expor lá para vocês, data da contemplação e data que foi feito o consórcio, ou seja, adesão e contemplação. Isso são provas estatísticas que é estratégia, não é sorte. Todos contemplaram, Monteiro? Não, mas estão contemplando. Existem datas, existem previsões, ou seja, no ano de 2024 você vai ver, 2025. O cara no mesmo mês, no segundo mês, no terceiro mês, aquilo foi criado um desenho, uma estratégia em cima disso. Alguns até gravaram vídeos para deixar lá o depoimento, ou seja, eu estou provando que funciona. Uma coisa é eu falar, outra coisa é eu mostrar. Voltando ao assunto, eu mesmo contemplei uma carta no primeiro mês de lance fidelidade. Como é que foi isso? Paguei 6 parcelas em dia, estava concorrendo com 89, 90 pessoas, eu ficava observando isso. No mês que entrou o lance fidelidade, eu concorri com 19 pessoas. E quem contemplou fui eu. Eu tenho uma prova disso. Prova! Aí imagina só, se eu tenho 10 cotas no grupo desse. Pessoal, a turma fala muito sobre aposentadoria imobiliária através do consórcio. E é verdade que a aposentadoria imobiliária, mesmo que não seja através do consórcio, ela é extremamente necessária. A aposentadoria, o INSS colapsou,
todo mundo sabe disso. Então as pessoas estão procurando mais o consórcio a médio e longo prazo para construírem patrimônios que possam no futuro servir de renda de aluguel, de receita de aluguel, até mesmo numa eventualidade, que não é o melhor cenário, tem que se desfazer de um imóvel desse, que já rentabilizou, que já valorizou muito, para uma emergência ou outra coisa do tipo. Então, assim, quem compra terra não erra. Automaticamente, no percurso que eu tenho diversas cotas ofertando o lance fixo com estratégia em um determinado grupo, eu posso contemplar essas cartas a médio prazo, e aí eu posso comprar imóveis e botar para alugar, e a partir daquele momento, muito provavelmente eu não vou mais pagar a parcela, porque a parcela vai cobrir, o aluguel vai cobrir a parcela, ou 80% da parcela, o que já seria extraordinário. Né? Posso comprar salas comerciais e aí ou imóveis para Airbnb, e eles se pagarem, a partir daquele momento eu não pago mais nada, pelo contrário, eu vou ter uma alta rentabilidade, uma lucratividade anual, e no final do ano, se eu quiser proporcionalizar, eu posso imaginar quanto esse imóvel valorizou, ou seja, a valorização do imóvel ainda é minha, por sinal. Então, para todos os efeitos, ela vai funcionar inclusive para aposentadoria imobiliária. Digamos que eu fiz um consórcio em 15 anos. Se eu contemplei em 5 anos, eu ainda consigo dobrar o dinheiro, muitas das vezes, que eu paguei até agora. Ou seja, qual é o investimento, gente? No mundo, que eu pago 5 anos e depois de 5 anos, paguei de forma parcelada. 60 meses depois, eu ainda dobro o meu dinheiro. Aonde é que existe isso? As rentabilidades por aí é de 1%, a não ser bolsa, e bolsa tem aquela volatilidade imensa, ou seja, para pensar. Existe um mecanismo também de lance fixo no mercado extraordinário chamado lance fixo de 50%. Ah, Monteiro, eu posso descontar os 50% da carta? Existe consórcio que pode descontar os 50% da carta. E tem gente por aí dizendo que isso não é bom, que não funciona. Eu vou já provar que é excelente. Não, em alguns casos, obviamente. Mas não existe lance fixo de 50%, assim, pelo menos nas administradoras que eu comercializo. Mas eu posso ofertar 50%, pagar 25% e descontar 25% da carta e concorrer com muito pouca gente. Muito pouca gente mesmo. É a menor concorrência do mercado e eu tiro só 25% do meu bolso. É extraordinário. Ou seja, uma carta de R$1 milhão, eu oferto 500 mil, na hora que eu for contemplado, eu pago 250 e desconto 250 da carta. Tiro 750 mil com 250 mil. Proporcionalizando, trazendo para a realidade do dinheiro, eu dei uma entrada aí de uns 30%, 32%, que eu vou dar no financiamento, que eu vou pagar o dobro do imóvel. Como é que isso não é extraordinário? E num curto de espaço de tempo, se eu conseguir contemplar, o que é muito provável. Por que, Monteiro? Porque se eu for para o lance fixo de 25%, eu vou concorrer com uma pequena multidão. Não é o mesmo número de pessoas. Vamos imaginar um grupo que começou com 900 pessoas. Vai ter aqui, no mínimo, umas 300 pessoas ofertando um lance fixo de 25%, pois eu posso descontar tudo da carta de crédito. O lance livre é acima de 60%. Por mais que eu possa usar 25% da minha própria carta como lance, o lance livre é alto, não se engane, não tem lance baixo. O mercado todo está com lance alto há muito tempo. Engana-se quem acha que porque é consórcio é de graça. Não é. Já seria barato, imagine de graça. Então, quando eu oferto o lance fixo de 50%, eu nem estou concorrendo com essa multidão aqui e eu nem tenho que ofertar um lance alto demais. Eu vou concorrer com uma cumbuca muito menor, há uma possibilidade real de eu dar só 30% de entrada aproximadamente. Consulte os nossos profissionais, entenda como é que isso funciona, isso pode mudar a tua vida. Sobre o mesmo assunto, dá para criar uma previsibilidade, Monteiro? Dá. Eu vendi 4 cotas de 500 mil para um cara. Monteiro, eu quero comprar daqui 2 anos, 3 anos, aí na hora que sair, uns lofts, né? Enfim, o pessoal chama de estúdio e tal. É um mega negócio, eu quero deixar aí para a gurizada, foi assim que ele falou. Uma parcela aproximadamente R$3.000 para cada um, num grupo estratégico, com pouquíssimas pessoas ofertando. E das 4 ele tirou uma no segundo mês. Monteiro, o que é pouquíssimas pessoas ofertando? 35, 30 e o grupo entregando 2 com lance fixo. É a maior possibilidade do mercado.
Quem disser o contrário para você, eu provo que não é. Não existe previsibilidade, probabilidade maior do que uma situação dessa. Monteiro, como é que eu contemplo uma carta com lance fixo de 50, ou 45, ou 25, ou 20, estudando qual é a sua concorrência? É muito simples. As pessoas por aí ficam dizendo que tu vai ter uma rentabilidade imensa, que tu vai contemplar, vai vender essa carta por 30% do valor da carta, que tu vai fazer mais 2, 3, 4 operações dessas, certo? E como é que contempla? Porque para tudo isso acontecer, você tem que contemplar. Qual é a possibilidade de eu contemplar com um monte de gente por sorteio? Entendeu? Então, assim, atenção, mais uma vez. Por fim, gente, eu fui indagado esses dias no canal por uma pessoa que disse: Monteiro, eu acho que não vale a pena de forma nenhuma o cara ofertar o lance de 50% da carta, porque o cara vai pagar o dobro de taxa de administração. Depende. Vou te dar um exemplo aqui. Eu fiz uma operação de 5 milhões de reais, na verdade 10, onde o cara ofertava 5 milhões da própria carta, das cartas, porque é um conjunto de cotas, e com 600 mil de lance, ele contemplou 5 milhões. 130, 120 meses, prazo razoável. A parcela desse cidadão começava com 157 mil e depois ficava 100 mil reais. Depois ia diminuindo, né? Conforme o prazo. E aí um vendedor que estava vendo a operação do nosso Monteiro, como é que um cara paga uma parcela dessa de 100 mil reais? Eu disse, cara, a coisa mais simples do mundo. O cara tem um monte de empresa. Ele com 600 mil contemplou 5 milhões. Ele tem um imóvel na pessoa jurídica, ele da física compra o imóvel da jurídica, em algumas administradoras eu posso fazer isso, converse com um especialista, senão você compra gato por lebre. E aí eu faço o movimento e eu tenho uma liquidez ali de 4 milhões e 400, porque os 600 mil que eu dei de lance voltou para minha conta, vamos dizer. Então, uma empresa dessa, de um cara desse, rende aí, uma empresa que rende menos para ele, vai render 3%. Seja de insumos, ou de investimentos, ou de serviços, seja o que for. 4 milhões e 400 a 3% vai dar mais ou menos aí mais de 130 mil reais. Ele paga 100 da parcela, sobra 30, ele continua com 4 milhões e 400 na conta, continua com o imóvel e ainda recebendo 20 mil, 25 mil de aluguel do imóvel. Dá para você? Isso é bom para você? Isso chama-se o dinheiro novo. É o dinheiro mais barato do mundo. No máximo, uma operação dessa aí, ele vai custar uns 0,50 ao mês. Então, se você tem um recurso para ir buscar no banco a 0,50 ao mês, que na verdade tem operações que ficam a 0,35. Se você tem esse dinheiro a 0,70, comenta aqui embaixo. Você pode ser o mais bem relacionado do mundo no banco. Você não vai ter o custo desse dinheiro. Agora, essas operações só funcionam a partir de 10 milhões de reais. É onde nós conseguimos esses grupos que contemplam com muito pouco dinheiro ou com nada. Então são operações estruturadas. O mercado está dizendo hoje que se eu fizer 10 cotas, uma em cima da outra, já é uma estrutura. Papo furado. Operações estruturadas é onde eu monto um cenário de previsibilidade, de contemplação, de êxito, e essa é a minha especialidade. Então, espero que tenha gostado do vídeo. Segue a gente lá no Instagram, todo dia tem dicas, vídeos sensacionais para te ajudar a fazer o melhor negócio, não cair em enrascada. Nós estamos aqui para te ajudar. A nossa equipe especializada da GT Consórcio pode te dar todas essas informações e te levar ao êxito. Então se inscreve no canal, chama os amigos para se inscrever, pulveriza aí para a turma que precisa das informações, clique no sininho, ative as notificações e até a próxima. Forte abraço!